Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje é o primeiro vídeo sobre uma série aí de vídeos que eu vou fazer da ginecologia natural. E esse é um vídeo um pouquinho mais técnico que eu vou ensinar vocês como fazer chás, banho de assento e escalda-pés. Eu vou falar mais pra frente sobre algumas ervas e alguns produtos naturais que a gente vai usar como tratamento de algumas doenças dentro da ginecologia natural, né? Então, algumas doenças em que é possível a gente tentar um tratamento natural antes da gente partir para um antibiótico, para um remédio de farmácia. E até para controle de sintomas, assim, que não são doenças, mas sintomas que podem acontecer aí com a gente, como uma insônia ou uma cólica menstrual, uma candidíase simples, né? Algumas doenças que eu vou, ao longo aí dos próximos vídeos, ir conversando com vocês sobre algumas dicas desses tratamentos naturais. Mas antes de eu falar sobre isso, né, eu sempre vou falar, por exemplo, chá de não sei o que, banho de assento de não sei o que. E daí eu quis fazer esse vídeo um pouco mais técnico e rapidinho, assim, só para eu explicar qual que é a técnica de se fazer um chá. Porque às vezes a gente não sabe, eu não sabia até eu fazer um curso para saber como que realmente é o jeito correto de fazer um chá para que você não retire as propriedades medicinais da erva que você está trabalhando. Então vamos lá, eu vou começar pelos chás. E dentro dos chás a gente precisa dividir entre as plantas que você usa as partes mais leves, como folhas e flores, e as plantas que você usa as partes mais duras, como casca, raízes e bulbos. Por exemplo, as ervas que a gente usa partes aéreas, como essa aqui é a camomila, ou chá verde, erva cidreira, tudo que você usa folhas e flores, a gente vai chamar que são as partes leves ou aéreas. Por outro lado, a canela, por exemplo, ela é uma casca de árvore, ela é super dura. O cravo, ele também é uma estrutura dura, então que vai precisar de um outro tipo de preparo para extrair aqui a medicina da canela e do cravo. Ou mesmo o gengibre, que é um rizoma, então ele é uma estrutura super dura. É diferente o chá de gengibre do que o chá de camomila na preparação. Então existem basicamente dois jeitos de você preparar um chá. O primeiro é por infusão, que é o chá que a gente faz quando a gente está usando partes leves, como folhas e flores, que é o caso da camomila. Como que é feita, como deve ser feita a infusão? Você deve separar a quantidade de água que você vai usar para o tanto de erva que você vai usar, eu vou falar um pouco disso mais pra frente. Daí você coloca essa água para aquecer. Logo que ela começar a ferver, ou imediatamente antes dela ferver, você desliga o fogo. Ou seja, você não colocou a erva ainda, tá só a água. Depois que você desligar o fogo, daí sim você coloca a erva e tampa essa panela ou essa caneca e deixa em infusão por X minutos. No geral, geralzão de tudo, 5 minutos. Depois que você deixou essa infusão de 5 minutos, você coa, né, tira a erva do líquido e bebe o líquido. Ou seja, se você for fazer um chá para você tomar o dia inteiro, o ideal é que você faça esse 1 litro de chá, por exemplo, e você coe essa erva e não deixe a erva na água durante o dia inteiro, né? Você deve deixar um pouquinho e depois deixar só o líquido que você pode ir bebendo durante o dia. Essa é a forma de fazer chá de partes leves das plantas. Por outro lado, as partes duras, como a canela, o cravo, o barbatimão, o gengibre, qualquer coisa que seja dura, ela deve ser feita pelo processo de decocção. Além de você fazer um pequeno processo de infusão depois, como ela é essa parte dura, você vai realmente ferver a erva junto com a água antes de fazer o processo de infusão. Então, no caso das partes duras das ervas, você deve colocar a água para aquecer. Quando ela começar a ferver, você introduz a erva, deixa aí fervendo por cerca de 5 minutos, desliga o fogo e deixa por infusão mais alguns 3 a 5 minutos. Mais uma vez, coa e daí esse é o chá que você vai beber. Então são dois jeitos diferentes, dependendo do tipo de planta que você está usando, você precisa fazer um jeito ou o outro jeito. Quanto às quantidades,
a gente pode ter a erva seca ou a erva fresca. No caso das partes duras, né, você também vai pensar se ela tá in natura ou se ela tá seca. Por exemplo, o gengibre, ele pode estar in natura e você vai considerar que isso é fresco, ou ele pode ser um gengibre desidratado e você vai considerar que é seco. Qual que é a diferença? As ervas, tanto partes aéreas quanto raízes e rizomas, que estão frescos, eles têm muita água. Então a concentração da medicina ali dentro é menor do que nos desidratados, do que nos secos. Então, no geral, vocês podem usar essa medida de 300 ml de água para 1 colher de sopa cheia de erva seca ou 2 colheres de sopa cheia de erva fresca. Então, se você vai fazer um chá de hortelã, o hortelã vivo, você vai colocar o dobro desse hortelã do que se você fosse usar um hortelã seco, por exemplo. E daí essa é a quantidade, então é 1 colher para 300 ml ou 2 colheres para 300 ml. Se você for fazer 1 litro, né, 900 ml, você triplica essas quantidades. Uma orientação importante é que não é legal você fazer um chá, tipo fazer 1 litro e beber durante 5 dias. Ele vai perder as suas propriedades. Você pode beber esse chá pensando que você está bebendo uma bebida gostosa, porque você gosta do gosto. Mas se você for pensar em propriedades medicinais do chá, o máximo que você pode esperar aí é 1 dia. Tipo, você faz de manhã e vai bebendo durante o dia. Então, para os chás, eu acho que é isso, a parte de fazer os chás. Você pode tomar os chás quentes ou frios, mas sempre evite usar micro-ondas, né? Se você for reaquecer o seu chá, procure aquecer no fogo e sem deixar ferver, só aquecer mesmo. Banho de assento. Como que é o banho de assento? Então, o banho de assento, ele é um chá mais diluído. Então, primeiro você vai fazer o chá do negócio que você está fazendo. Por exemplo, se é um banho de assento de barbatimão, você vai fazer o chá de barbatimão com essa dosagem que eu falei e da forma que eu falei. O barbatimão, por exemplo, é pelo processo de decocção, porque ele é bem duro. E depois que você tá com o chá pronto, você vai diluir esse chá numa bacia. Então você precisa, porque você vai sentar na bacia, né? O banho de assento você precisa coar. Então você não vai ficar sentada com as ervas, você vai coar como se fosse o chá, né? Como se fosse beber, mas em vez de beber, você vai colocar numa bacia. Essa bacia, idealmente, ela tem que caber todo o seu bumbum, né? Porque você vai ficar sentada lá. E você vai diluir esse chá em água e sempre tomar muito cuidado com a temperatura, porque o chá, geralmente, ele vai estar super quente. E daí você precisa deixar o banho de assento ou morninho ou até frio, não tem problema. E daí você vai ficar com a vulva, né? Geralmente quando você tá fazendo isso por causa da vulva, mas também pode ser usado para hemorroida, por exemplo. Você vai ficar sentado nessa bacia cerca de 20 minutos. E cuidados, precisa tomar, o principal cuidado é para você não fazer um negócio super concentrado, que vá arder, né? Dependendo da medicação que você for fazer, se você colocar muito concentrado na vulva, pode arder. E não pode estar muito quente a ponto de queimar a sua vulva, né? Que daí vai só piorar ali a inflamação. E outra forma também que a gente pode usar das ervas é o escalda-pés. Escalda-pés é uma bacia com água quente e com algumas ervas que você submerge o pé e a canela. Então, o escalda-pés, apesar de chamar pés, o ideal é que você submerja até o joelho. Então, tipo, que seja uma bacia funda, que você fique com a perna e o pé dentro dessa água. Diferente do banho de assento, no escalda-pés, a água tem que estar o mais quente que você aguentar. Então, sempre é interessante você fazer uma água de um jeito e ter uma garrafa térmica de água fervendo do seu lado, porque depois de 5 minutos vai diminuir um pouquinho a temperatura por causa do ambiente, e daí você pode pôr um pouquinho mais de água quente. Tomar cuidado para não se queimar também. E no caso do escalda-pés, você pode usar uma quantidade bem menor de erva, porque na verdade essas ervas elas vão ter um efeito muito mais aromático do que de ser penetrado no seu pé, né? É mais do calmante ali, da parte da aromaterapia até. E do contato, enfim, com a sua pele, mas não tanto da absorção direta no pé, né? Você não tá fazendo escalda-pés porque você quer tratar uma ferida no pé, e sim é um tratamento todo corporal de relaxamento. Ele é um tratamento, aliás, muito bom para insônia e para relaxamento, assim, ele dá um super sono.
E como você, então, não tá com a vulva ali, né, você não precisa coar. Então você pode deixar o seu pé dentro da água com as ervas boiando ali do lado. E pode usar menos ervas, como eu disse. Bom, então essas são as orientações gerais de como fazer essas 3 coisas que são super utilizadas na ginecologia natural, que é os chás, o banho de assento e o escalda-pés. Existem outras coisas dentro da ginecologia natural, como os óleos medicados, o uso de óleos essenciais, óvulos vaginais que você pode fazer na sua casa, mas daí eu acho que esse é assunto para um próximo vídeo. Vocês têm interesse de saberem essas outras coisas também? O que vocês acharam? Esse vídeo não é muito sobre doença, mas quando eu for falar sobre o uso de algumas ervas em algumas doenças, eu vou sempre indicar esse vídeo para que as pessoas venham aqui aprender como é que faz o chá, porque às vezes as pessoas acham que sabem fazer, mas não sabem. Então, tem que seguir, assim, esse jeito de fazer, porque se você fizer do jeito errado, ferver muito tempo a erva e tal, você pode, na verdade, estar tirando as propriedades medicinais dela. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.